Vamos iniciar então o nosso estudo das cartas, sempre com 3 cartas de diferentes Lenormands, para que vocês possam ver como essa representação está sendo sugerida por cada autor e para perceber também que há alguns elementos em comum que não podem faltar nestas cartas. Primeira coisa, né, vocês vão sempre encontrar o equivalente do naipe, então aqui tem o arcano menor, tá? Sendo representado nas cartas. Por exemplo, o cavaleiro, ele é sempre representado pelo 9 de copas, 9 de taças ou 9 de corações, como alguns falam. Então vocês vão perceber que está sempre representado em algum lugar da carta esse arcano menor. E a numeração da carta também. Então temos aqui a carta número 1. O cavaleiro, ele está sempre montado, né? Ou sobre um cavalo, que é o mais comum, como nós vamos ver aqui, mas há alguns Lenormands que colocam outros animais, mas esse animal ele está em movimento e ele sempre porta uma mensagem, uma carta. Alguns, como esse, por exemplo, do Ciro Marchetti, ele fala sobre uma mulher montada, mas ela não deixa de ser, né, aquela amazona, nesse caso que ela está sendo representada como a amazona que está levando também essa carta, esta mensagem. E o mais clássico, né, é realmente aqui uma pessoa que está colocando-se em movimento, em ação para chegar ao seu destino, para levar esta mensagem. O bom do Lenormand, e eu vou tentar auxiliar vocês nesse processo, é perceber que só de olhar as figuras você já vai se lembrar qual é o principal significado, qual que é a principal mensagem que essa carta nos traz. Como eu falei para vocês, nós temos aqui, primeira coisa, né, é uma carta que fala muito sobre movimento, sobre ação, sobre algo que está se encaminhando, está sempre em movimento. Então, sempre que essa carta do cavaleiro aparece, ele pode estar trazendo ou levando algo. Como vamos saber disso? No final aqui dessa explicação e da explicação de cada carta, eu vou sugerir algumas combinações, sempre com uma carta, para que depois vocês possam fazer essas combinações sozinhos, como um exercício, carta por carta. Vocês vão ter o significado de cada uma delas e nós vamos aqui então analisar de que forma é que isso pode ser trazido no jogo para vocês. Mas primeira coisa, tá? Ele tem os seus caminhos abertos, olha só, ele está livre, né, para ir levar esta mensagem, esta comunicação a alguém. Então, sempre que vocês verem, está falando sobre caminhos abertos, está falando sobre uma energia muito grande que está vindo, coragem para agir, tá? Um movimento, se colocando em movimento na realização, na concretização dos objetivos. Fala muito também sobre mudar o rumo das coisas, as perspectivas, fazer com que as coisas cheguem, né, de uma forma imediata. Então, se a pergunta do consulente é sobre tempo e essa carta aparece como um indicador, fala que vai acontecer isso muito rápido. Ela também é uma carta muito positiva, fala sobre boa sorte, sobre boas notícias que estão chegando, sobre solução de problemas. Então, em perguntas de sim ou não, essa carta, ela sempre é positiva, ela tende a responder o sim, tá? Uma outra questão que essa carta traz bastante como conselho, como a gente vai ver daqui a pouquinho, é aquela necessidade de entrar em ação. Se essa carta sair em um conselho, ela fala que é o momento de agir, é a hora de agir, não tem como você ficar parado. Se você não fizer isso neste momento, você vai perder a grande oportunidade, porque esse é o momento certo para o seu êxito, para a sua satisfação, para a sua alegria. Então, sair, né, da onde você está nesse momento e se colocar em movimento. Como eu disse, chegadas também de notícias ou se não alguma coisa que vai embora, tá? Então, e no amor, vamos começar a dar as principais características dessa carta nos contextos que são os mais comumente trazidos até nós, que é questão de trabalho e de finanças, a questão de amor para quem está solteiro, para quem está no relacionamento,
Quando essa carta está negativada, ou seja, quando ela aparece em casas negativas, quando nós colocamos os jogos, como nós vamos aprender, e ela cai naquela casa negativa, então aí seria justamente o contrário do seu significado original, tá bom? E o conselho que ela traz, além de saúde. Mas eu gosto sempre de alertar, saúde é muito importante que quando o seu consulente, sua consulente chega até você, que você deixe muito claro que as cartas não são medicina. Não é para que, por causa que as cartas de repente falaram que alguma coisa tá tudo bem ou que alguma coisa está dando errado, para que a pessoa apenas acredite nesse contexto. Ela tem que ir atrás de um médico. Isso é muito importante de nós colocarmos, tá certo? Mas eu vou dar algumas sugestões também a respeito de saúde. Vamos lá. Então, primeiramente, sobre amor. A pessoa fala que quer saber sobre amor e chega esta carta do Cavaleiro. Primeira coisa, se essa pessoa está sozinha, ela está solteira, ela está procurando por alguém, esta carta vem dizer que, olha só, ela não é uma ação, ela não chega, ela não traz. Então ela está falando que vai vir muito rapidamente no caminho dessas pessoas um grande amor, vai aparecer uma pessoa, é um momento muito propício para os relacionamentos acontecerem. Então, a chegada de uma pessoa, a chegada de um amor muito em breve na vida do consulente, da consulente. Para quem já está em um relacionamento, seja um namoro, seja um relacionamento estável, essa carta, ela fala sobre agitações, ela está trazendo novidades, ela está trazendo realizações nessa vida. Então, se de repente a pessoa está apenas namorando, pode ser que aqui chegue para ela um convite. Lembra da carta, né? Que ele tem um convite de casamento. Então, aquela proposta que está esperando para que esse relacionamento se consolide ainda mais. Se ela já está em um relacionamento estável, ela fala sobre a necessidade de se colocar em uma nova fase, de agitar esse relacionamento, de trazer novidades, de fazer com que saia as coisas da rotina. Então, de repente, fazer uma proposta para o seu parceiro, para a sua parceira, dar uma mudança realmente para que tudo se agite, para que tudo se movimente, para que tudo continue intenso na vida deste casal. E é uma questão de novidades chegando aí nesses relacionamentos também. Positivos, como nós falamos, porque é uma carta positiva, a não ser que ela caia no seu lado negativo, que seria aquele caso que eu falei para vocês de estar fazendo um jogo que fale a respeito da negatividade dessa carta. E se no seu positivo está falando de trazer, de movimentação, se ela cai em uma casa que é uma polaridade contrária, ela vai falar das coisas estarem parando. Então, se está necessitando de movimento, ela no lado negativo fala que essas novidades não chegarão, fala que está tudo muito rotineiro, que está tudo muito parado e que talvez, né, por isso que tem o conselho, seria a hora de agir para que não fique pior ainda esta situação. No emprego, que é uma outra questão bastante comum que as pessoas procuram, a pessoa pergunta, vou conseguir um emprego, vou conseguir melhorar o meu financeiro, e aí aparece essa carta do Cavaleiro. O Cavaleiro está trazendo, lembre-se sempre disso. Então, está falando para quem está de repente desempregado, que há uma grande possibilidade de surgir esse emprego, está vindo até essa pessoa, essa possibilidade, uma nova oportunidade, alguém está aqui chegando, né? E trazendo essa novidade para essa pessoa. Então, muito em breve, porque lembra que é uma carta de movimento, mas é um movimento rápido, muito em breve, esse caso ele vai ser solucionado e essa pessoa pode, então, se colocar ali à disposição para agir e para conseguir aproveitar todas essas oportunidades que chegam através desse cavaleiro. Se essa pessoa já está empregada, continua falando sobre movimentação, então ela sair daquele espaço em que ela está,
de repente com uma promoção. Então pode ser que ela receba um convite para uma promoção, pode ser que ela receba um convite para um outro trabalho, de repente ela se destaca tanto que surgem novas oportunidades, novas pessoas querendo oferecer esse emprego. Pode falar também da questão de que é a hora de você se movimentar para se destacar. Então, coloca ali em ação as questões de novas ideias, se lança para novos projetos, traz uma novidade para esse ambiente de trabalho, porque com certeza você vai se destacar muito através dessa sua ação, você vai conseguir expandir esse trabalho, esse empreendimento, se de repente você for um empreendedor, conseguir se sobressair sobre outros que estão ali ao seu redor. E isso, logicamente, faz com que você seja mais reconhecido e tenha uma maior valorização financeira, né, dentro do seu trabalho. Sobre a questão de saúde, nós poderíamos falar o seguinte: como é que podemos relacionar, né, com essa carta? Estamos falando de movimento e esse movimento ele é muito rápido. Pense numa pessoa, por exemplo, que está sempre correndo atrás de alguma coisa. Uma hora ela pode, né, acabar fazendo o quê? Se cansando, ela pode acabar tendo alguma doença por causa desse excesso de correria na sua vida. Então o cavaleiro, quando aparece na questão de saúde, fala para tomar um pouco mais de atenção na saúde, principalmente em relação a muito estresse, a um excesso, tá, que pode estar havendo de exercícios, por exemplo, um excesso de algum vício na alimentação. Fala sobre ter uma necessidade de controlar mais o seu físico, mas também o seu emocional, porque imagina aquele cavaleiro, né, no meio, como fala aqui, olha, das selvas, de uma fazenda, querendo chegar a todo custo o mais rápido possível, o desgaste que ele tem mental, aquela ansiedade, aquela angústia, isso pode também estar acontecendo com a pessoa. Então, a questão da saúde pode envolver tudo isso. Ela pode falar primeiro, né, desses excessos em que ela precisa ter um maior controle, seja sobre a parte alimentar, física, emocional, e fala também para que então ela dê mais atenção à saúde dela, que ela tome muito cuidado com o estresse que pode estar vindo no seu caminho. Como eu falei, existe o lado negativo da carta, todas as cartas, tá? Isso é muito importante deixar claro também para vocês. Todas elas possuem o seu lado positivo e negativo. Na verdade, não é um lado, é um aspecto, né? Não existe, na verdade, positivo e negativo. Temos os complementos, o equilíbrio nessa carta. Essa é uma das cartas que mostra bastante isso, porque olha só, ela é uma carta escura, embora ela tenha esse arco-íris iluminando. Se nós formos ver, a floresta atrás é escura. As outras geralmente são representadas com um fundo claro. Alguns autores gostam de mostrar que nem tudo é tão claro assim, tudo tão positivo na vida desse cavaleiro. Ele enfrenta também momentos de dúvidas, momentos de medo, sem saber exatamente onde eles estão caminhando, e por isso que também há essa necessidade de nós explorarmos o outro lado dessa carta. E aqui ela pode falar, primeiro, falamos que é uma carta de boa sorte, né, que traz boas notícias. Então, caindo em uma casa negativa, ela pode trocar esse aspecto. Então, se era uma boa sorte, pode falar que a sorte não está tão boa assim, ela pode estar ameaçada por algumas outras questões, como por exemplo, alguns obstáculos que surgem. O cavaleiro, ó, esse daqui, ele representa bem isso, olha, ele está pulando o obstáculo na frente dele, e talvez essa pessoa encontre esse obstáculo e tenha que saber lidar com com ele, né, para que não aconteça isso depois e paralise a sua ação. Também fala que isso vai chegar rápido, porque independente dessas questões, é uma carta de ação. Então, se há algo para chegar, mesmo que negativo,
está chegando rápido e a pessoa precisa já estar preparada para lidar com essas questões. Se está falando sobre tempo, ela pode falar sobre uma parada nos projetos, sobre uma rotina incessante que não ajuda a desenvolver os seus potenciais. Se for, por exemplo, a questão que nós falamos lá de emprego e cai numa parte negativa, vai demorar ainda para a pessoa conseguir esse emprego, para essa pessoa conseguir esse amor. Vocês precisam sempre lembrar desse aspecto contrário se a carta ou a questão estiver no negativo. Qual é o conselho dela? O que é que esse cavaleiro traz para nós, então, nesse momento? Ele fala o seguinte: ação. É hora de você agir. Esse é o momento, essa é a ideia. Quanto mais rápido você agir, quanto mais rápido você aceitar que as coisas precisam de mudança, e essa mudança pode fazer com que você concretize os seus sonhos ainda mais rápido do que você imagina, mas vai realmente ser realizado tudo aquilo que você deseja nos seus caminhos. Então, se movimente, se coloque a caminho, se coloque em ação, faça com que as coisas aconteçam, porque este é o momento para acontecer, ok? Vou mostrar deixa eu só recolher essas duas cartinhas primeiro, colocar aqui do lado, uma combinação. Vocês podem fazer essa combinação depois de assistir, lógico, todos os vídeos com os significados das cartas, com todas as cartas para conseguir ir se apropriando dos seus significados. Vou sempre pegar a primeira carta e a carta seguinte, no caso aqui a carta número 2, é a carta dos trevos. Vocês depois vão assistir o vídeo dela quando estivermos falando do elemento terra, porque ela está relacionada ao naipe de ouros, tá? E vou mostrar a diferença quando uma carta está na frente da outra. Sempre a primeira carta, independente de quantas vierem a seguir, é a que manda na leitura. Então, uma combinação, parece lá, né? É a carta do cavaleiro do lado da carta dos trevos. O que vai significar isso? Os trevos, resumidamente, falam sobre pequenos obstáculos, pequenos desafios que nós encontramos no nosso caminho. Se o cavaleiro vem na frente e o cavaleiro fala o quê? Fala sobre trazer, lembra? Sobre ação, sobre estar chegando a algo rápido na sua vida. E os trevos vêm depois dele. Essas duas cartas juntas falam o seguinte: esse cavaleiro está falando que está vindo para a vida do consulente muito rapidamente. Pequenos desafios, pequenos obstáculos que ele vai ter que lidar, porque não tem mais tempo de fazer nada. Então ele vai precisar estar atento a esses desafios para conseguir superá-los, para conseguir aprender com eles e não permitir que ele cresça. Agora, se for o inverso, vamos falar que saiu primeiro o trevo e depois o cavaleiro. Nesse caso, temos primeiro as dificuldades aparecendo, ó. Há pequenas dificuldades na sua vida, pequenos desafios diante dos seus projetos, mas o cavaleiro está depois. O cavaleiro, ele está andando, lembra? Ele está levando para longe isso. Então, se começa com o obstáculo e o cavaleiro está partindo, está dizendo que esses desafios e esses obstáculos estão sendo levados embora da vida do consulente. Muito em breve, porque ele é rápido, lembre-se sempre dessa questão, ele vai estar se livrando desses obstáculos, tudo isso vai estar sendo colocado ali, solucionado, enfim, a pessoa pode ficar tranquila que ela está agindo da maneira correta para solucionar estas questões. Não tem como eu fazer nesse curso todas as cartas de todos, né, todas as combinações entre elas, porque ficaria muito extenso. Até se vocês desejarem, eu depois posso fazer uma complementação apenas com esse tema e relacionando também aqui com os naipes, né, com os arcanos menores, na verdade, e isso daria mais material para um curso tão grande quanto esse. Não esqueçam de me deixar
a opinião de vocês, mas eu acredito que conhecendo as cartas, isso até se torna um grande exercício para que vocês possam praticar. Por exemplo, assim que você acabar de assistir essa aula, você pode tirar aqui a carta dos trevos e pegar a próxima carta do baralho cigano, que é o navio. E aí você pode tentar fazer essa combinação de novo. Na verdade, não depois dessa aula, depois das aulas do curso, porque você precisa primeiro conhecer todas as cartas para isso. E aí você testa de novo as duas posições. Então, por exemplo, vocês vão ver que o navio fala sobre mudanças, né? Sobre transformações. Se temos aqui o cavaleiro na frente do navio, por exemplo, mudanças chegando, a necessidade de mudar, de transformar, de ir além, de enfrentar o desconhecido. Se fosse o contrário, seria o quê? Essas transformações que chegaram já vão se resolver, já estão indo embora, tudo vai voltar à sua rotina, tudo vai voltar à sua calmaria. Esse é, por exemplo, tá? Existem outros significados, como vocês vão estar aprendendo, mas é um ótimo exercício para que vocês possam tanto se relembrar de cada uma das cartas, né, dos seus significados, e também fazer com isso a associação de cada uma delas com a outra que está ali do seu lado. Inclusive, é um ótimo exercício intuitivo, que é um dos que eu vou estar sugerindo de uma outra forma mais simples na nossa aula sobre como aprimorar a intuição. Essa, então, é a nossa aula sobre o cavaleiro. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, deixar aqui embaixo para mim. E vamos continuar, então, o nosso estudo com as cartas de copas.